Finalmente, uma reforma do nosso Código Penal. É o que pretende uma comissão de juristas brasileiros que vem entregando ao Senado Federal várias propostas. É um dos temas do Band Entrevista de hoje. Nós estamos recebendo o advogado criminalista e vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, Hélio Rubens Brasil. Ele também é formado em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Santa Catarina, conselheiro estadual da OAB e conselheiro federal também da OAB. Doutor Hélio, boa noite. Boa noite, Vânia. Bom, dessa comissão, um dos temas que essa comissão enfatizou nesta semana foi o seguinte: condenar o funcionário público, qualquer agente público que for flagrado ou for investigado sob enriquecimento ilícito. É uma medida boa essa? É uma mudança importante no nosso código, né? Antigamente não existia essa figura do enriquecimento ilícito, né? O funcionário público que entra numa carreira de funcionário público, que tem o seu salário mensal e ao final começa a demonstrar sinais de riqueza, comprar mansões, carros importados, viagens, né, de luxo. Aí observa-se que esse enriquecimento não pode vir advir do salário dele. Alguma coisa está acontecendo, né? Então será tanto para o funcionário público de carreira como o cargo eletivo ou o cargo em comissão. Tá, e essa medida atinge até o magistrado, o juiz também? Atinge Quer dizer, todos os servidores públicos, exatamente. Agora, antes não tinha essa medida? O Código atual não prevê isso? Não previa. Previa outras formas de outros delitos, né? Como apropriação indébita, como peculato, né? Estelionato, que são outros delitos, corrupção, peculato, que poderiam vir a demonstrar que existia um enriquecimento, mas não existia essa figura do enriquecimento ilícito, né? Que seria demonstrar sinais de riqueza, né? Ainda que não se possa investigar os outros crimes, pelos sinais de riqueza que está se demonstrando, verifica-se que existe alguma coisa errada, né? Porque o funcionário público é obrigado, né, ao final do ano, demonstrar os seus rendimentos e não pode ganhar mais do que está no seu contra-cheque. Bom, doutor Hélio, agora o Código Penal é muito antigo no Brasil, né? Sim, o Código Penal é de 1940, certo? Tivemos uma grande reforma da parte geral, né, da parte geral do Código em 84. Mas a parte especial, que é a parte que tipifica os crimes e que dá as penas, não tinha sido mexida ainda. Existiam algumas leis pontuais, né? Cada crime que acontece mais grave, o Congresso faz uma lei nova, mas não existia essa reforma ampla do Código, né, na parte especial. Agora, havendo a proposta de reforma do Código Brasileiro, ele, para passar a valer, tem que passar pelo crivo político, é isso? Exatamente, tem que passar pelo Senado, depois pela Câmara, para depois ser sancionada pela Presidente. Na verdade, pode-se mudar bastante coisa, né? A Comissão de Juízes apenas dá sugestões, né? Ela foi formada para isso. São 15 juristas, advogados, promotores, defensores públicos, juízes, né? Ministro do STJ, o juiz Sudip, que fazem essas sugestões. Evidente que tentando dinamizar, atualizar o código, né? Que existem crimes que não tem no nosso Código Penal, como os crimes de internet, crimes de informática, né? São coisas que vão vir a acrescentar. Bom, o que o senhor acha que tem que mudar mais no Código Penal, com a sua especialidade na área criminal? Olha, nós vimos uma sugestão que foi colocada, que penso que veio para melhorar, que seria nos delitos de furto, né? Furto simples, não furto, claro, qualificado, mas furto simples, que seria mediante representação da vítima. Nós vemos no dia a dia do fórum, nas lides forenses, muitas vezes a vítima só quer aquele objeto que foi furtado de volta, né? Por exemplo, um CD de carro, ele só quer o seu objeto de volta. E nessa proposta dos juristas, inclusive se o autor devolver a res ou a coisa furtada até o final, até a sentença de primeiro grau, ele pode ser extinta a sua punibilidade. Evidente para o primário, né? Se reiteradas vezes, aí não aconteceria. Quer dizer, quem é réu primário teria esse benefício? Teria esse benefício, se devolver a coisa, né? Quer dizer, ele não precisaria nem prestar serviço à comunidade? Não, na primeira vez não, mas depois se ocorrer novamente, aí sim. É muito comum o crime pequeno furto hoje? É muito comum. Encher cadeia? Nós vemos muitos casos
lá em São Paulo, uma senhora furtou um shampoo e ficou presa mais de 6 meses, né? Um shampoo para uma rede de supermercados não custa nada, né? E ficou presa mais de 6 meses. Furto de alimento, pessoas ficam presas porque furtaram algum chocolate, alguma coisa. Isso realmente não deveria acontecer, né? Eu acho que o grande crime, o maior crime que dá cadeia na hora é o não pagamento da pensão alimentícia, né? Isso não é crime, né? Isso não é crime, isso vamos dizer assim, é um delito civil. Na verdade, o crime que existe ali é o abandono de incapaz. Se a pessoa não está sustentando o seu filho, que não está pagando alimento, aí existe um crime, né? Mas essa prisão é uma prisão civil, vamos dizer assim, administrativa, né? Administrativa. E na área criminal, tem que, além de abrandar esse pequeno furto, né, para o crime maior. Sim. Aí os outros crimes, os outros delitos, né, corrupção, peculato, principalmente os crimes contra a administração da justiça e contra a administração pública, estão sendo propostas elevações das penas, né? Porque hoje em dia, esses delitos de colarinho branco, as pessoas não vão presas, nós sabemos disso. Por quê? Porque os delitos, as penas são pequenas e tem todos aqueles benefícios que a lei prevê. Na verdade, o que eu entendo que seria mais correto é ir no bolso, né? Assim que for condenado, não, você vai ter que pagar uma multa pesada. A pena, a gente já percebeu desde da antiguidade que a pena ela não vai reformar a pessoa ou fazê-la ficar melhor. Mas quando dói no bolso, aí sim, aí eles começam ou perder o patrimônio, né? Começam a mudar de Quer dizer, ele não vai nem perder, ele vai devolver aquilo que levou, exatamente. Né? Não vai perder o patrimônio, vai devolver a sua casa, a sua mansão para o contribuinte brasileiro. Exatamente. E é isso que tem que acontecer. E isso também está sendo previsto nessa reforma do Código Penal. Também, doutor Brasil, se vê outra questão no Brasil. Foi punida a sentença dele, 100 anos de prisão. Mas ele fica pouco tempo, por quê? Na verdade, 100 anos de prisão por todos os delitos, em tese, que a pessoa praticou. É uma Só tese, que né? O máximo de pena que existe no Brasil, nós não temos pena perpétua no Brasil, é 30 anos. Então a pessoa ela é condenada a 100, mas o limite é 30, certo? E nesses 30, daí existem as progressões de regime, porque um dia a pessoa vai voltar para a comunidade, né? Então a progressão de regime, com 1/6 da pena, progride para o regime semiaberto, né? Se está no regime fechado, o semiaberto como é? Ele trabalha durante o dia? Ele pode trabalhar durante o dia. E à noite ele se apresenta na prisão? Não, ele continua na prisão, ele trabalha na prisão, né? Trabalha, o semiaberto é dentro da prisão? Dentro da prisão. Para sair é o habeas corpus, né? E depois vai para o regime aberto ou o livramento condicional, certo? Quando vai para o regime aberto, ele só dorme no albergue. Né? Vai, durante o dia, trabalha, faz todas as suas atividades e volta a dormir no albergue. E o livramento condicional, não. Aí ele está livre para fazer todos os atos da vida civil, só que, se ele cometer algum deslize, ele pode voltar para a prisão. A maioria volta, não? Qual é a média aí? Olha, a média de reincidência é muito grande. A reincidência é muito grande. Mas a questão, na verdade, é social, né? A nossa questão de desigualdade no nosso país é muito grande. Então, nós vemos que nós temos na revista Forbes, lá entre os mais ricos do mundo, nós temos, acho que, mais de 10, né, entre os 100. Inclusive, entre os 10, nós temos 2 dos mais ricos do mundo. E naquela ranking das melhores universidades do mundo, entre as 100, nós não temos nenhuma. Parece que agora a USP entrou agora, no ano passado, mas esse ano. Mas no ano passado não tínhamos nenhuma universidade. Então, quer dizer, enquanto a educação está lá embaixo, né, as pessoas que têm bastante poder estão lá em cima no Brasil. Eu acho que é uma desigualdade muito grande. A pessoa que está em liberdade, ela volta ao crime porque a sociedade não aceita ela, é discriminado, como é que é? Esse é um outro problema também, né? O estigma da prisão, né? Ele é estigmatizado. Depois que ele entra no sistema, para sair é muito complicado. Mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está fazendo várias campanhas de reinserção dos apenados na sociedade, inclusive com incentivos fiscais para as empresas que adotem, né, que coloquem esse pessoal novamente no emprego e tal. E isso entendemos que é uma coisa muito boa, que pode melhorar um pouco, mas vai demorar algum tempo. Enquanto não diminuir a desigualdade,
vai continuar assim, me parece, bastante reincidência. O apenado, quando sai, ele recebe um carimbo, tem um documento que diz que ele cumpriu 20 anos, 15 anos na cadeia, é isso? Que ele fica na carteira profissional dele, como é? Não fica na carteira profissional. Ah. Mas quando ele vai procurar um emprego, a pessoa vai perguntar qual é a tua experiência anterior. Aí vê a carteira, está 10 anos sem emprego. Ué, mas onde é que você estava, né? Aí a pessoa não vai mentir. Não, eu fui preso. E aí começa, aí entre uma pessoa que não foi presa e uma que foi presa, nosso país com o desemprego que existe, é evidente que o empresário acaba optando pela pessoa que nunca teve problema com a justiça. Por isso que ele volta ao crime. E daí, se não tem oportunidade, é evidente que a pessoa vai acabar voltando, ainda que não queira, vai acabar voltando para a delinquência. O senhor, qual é a sua opinião sobre o ECA? O Estatuto da Criança e Adolescente? Não, o Estatuto é um dos mais modernos, né? A nossa legislação é uma das mais modernas do mundo. Entendemos que é muito correto, só que não temos estrutura para implementá-lo da maneira que deveria ser, né? Principalmente em casos de menores infratores. Então, se não tem estrutura, é evidente que o negócio complica. Temos uma experiência, se não me engano, em Belo Horizonte, que fizeram um centro de internação, né, dos menores. Belíssima experiência. E lá está dando certo, né? Só que tem que ter bastante investimento e nos parece, né, que como o menor ainda não vota, né, então como não dá voto, não é interesse, né, da classe política de fazer as coisas melhorarem. Quer dizer, nesse sentido, né? Nesse sentido, o senhor acha que o que tem que ser feito é dar amplo poder para o Estatuto, quer dizer, pode criminalizar também, isso acontece, mas apresentar um caminho para ele, né, para o menor infrator. Sim, tem que apresentar um caminho, porque lá tem oficinas de trabalho, tem estudo, ele é obrigado a estudar, então isso é que melhora o rapaz. E nós vemos hoje a reincidência entre menores é menor do que a reincidência entre maiores, das pessoas que são presas. O que nos diz que é melhor educar do que prender. E o ECA faz isso? O ECA, ele está aí para isso. O problema, como eu disse, é implementá-lo da maneira que deve. A família praticamente abandona o menor, né? O adolescente. A maioria dos adolescentes, eu acho que comete crime por abandono da família. Ali é a primeira escola também, negativa, né? Exatamente. E o ECA prevê isso, prevê que os pais sejam responsabilizados também, né? Mas já tem tanta gente presa, como é que vão responsabilizar o pai de um menor que cometeu alguma infração? Realmente é bastante complicado, né? Quer dizer, se o pai fosse para a cadeia porque o filho foi jogado na rua... Ele não ia deixar mais ele ficar na rua, né? Talvez os irmãos, né? Os outros filhos, ele tomaria mais cuidado. Exatamente. É a mesma coisa que acontece na escola, né? Tem família que coloca o menino na escola para estudar, mas parece que o professor tem que ser o psicólogo, o médico, o pai. Exatamente. O professor tem que fazer tudo, né? Tem que não só educar nas matérias normais, como educar para a vida o que os pais deveriam estar fazendo. Teria que ser alterada a maioridade penal, você acha? Não. Adiantaria? Não adiantaria, exatamente. Eu entendo que não, mesmo porque não adianta, né? Como eu te disse, a reincidência entre menores é menor do que a reincidência entre maiores. Se nós baixarmos a maioridade e colocarmos esses menores na prisão, com certeza a reincidência vai ser maior. Por causa do lado social dele. Exatamente. É isso que eu quero saber. Bem, voltamos com um Band Entrevista deste domingo, hoje recebendo a visita do advogado criminalista Hélio Rubens Brasil. Doutor Hélio, que outros crimes seriam tipificados, por exemplo, no novo Código Penal dessa comissão de juristas? Então, existe um novo delito também, a exemplo do enriquecimento ilícito, que seria a violação de prerrogativas profissionais. O que seria isso? O advogado, quando vai atuar em favor do seu cliente, ou seja, em favor da sociedade, se ele for violado em suas prerrogativas, né, estaria capitulado esse novo delito, né, de funcionários contra os profissionais que estão exercendo o seu mistério. Então, nos parece que esse também é uma inovação que vem e que vem para melhor, porque o advogado é aquele que representa a sociedade em juízo e que defende, né, alguém que esteja eventualmente sendo acusado de algum delito. Principalmente na área do crime, né? Deve ser muito difícil. Exatamente, é muito difícil. Às vezes você chega numa delegacia, você não é atendido, aqui em Santa Catarina é difícil acontecer isso, aqui nós temos uma polícia muito boa, mas em outros lugares do país, a gente
trabalha em todo o país, a gente chega em lugares que não consegue falar com o nosso constituinte, nosso cliente, né? Eles não deixam, eles dificultam o acesso, né? Fica 2, 3 dias aí incomunicável. Nós vemos lá em alguns estados do Nordeste que uma criança uma vez ficou presa junto com homens, uma menina. Uma menina. Isso é um absurdo, né? E se ela está lá é porque não teve um defensor que chegou lá, né? Alguém estava escondendo, não deixaram chegar. Hoje o defensor não tem essa prerrogativa, não? Está na Constituição, está na nossa lei, no Estatuto da Advocacia, só que isso não é crime, então não gera nenhuma sanção para quem comete essas irregularidades. Na verdade, existe o delito de abuso de poder, só que como a pena é muito pequena, também não surte efeito. Bom, agora eu queria conversar com o senhor o seguinte: o nosso sistema prisional brasileiro está falido, né? O senhor que deve visitar as cadeias, como é que está o sistema prisional hoje aqui no Estado? O que precisa? O sistema prisional sempre foi um problema muito complexo, né? Como a gente conversou antes, a desigualdade leva a quantidade de delitos e a quantidade de delitos leva ao sistema prisional. Nossos presídios estão superlotados, os nossos penitenciários estão superlotados. Delegacias também, né? Até as delegacias, exatamente. Nós vimos aí algumas vezes a pessoa acorrentada em poste na delegacia porque não tem mais vaga para colocar na cela, né? E isso é uma coisa muito, muito crítica e complicada no nosso país. Não é exclusividade de Santa Catarina, todos os estados estão assim. Nos parece que precisamos investir bastante primeiro em educação, claro que é a origem de tudo, e depois, evidente, fazer com que aqueles que saiam do sistema voltem para a sociedade, não voltem ao crime, certo? Mas a superlotação é uma coisa degradante. Nós ouvimos aí sempre que alguns presídios estão interditados. Agora eu estive no Rio Grande do Sul esses dias, o presídio de Pelotas está interditado, está superlotado, não tem mais como colocar pessoas lá, e interditaram pela insalubridade que é, né? E nós vemos, como a gente tinha conversado, que como o preso, quando está preso, não vota também. Então, não dá voto, então acaba ficando de lado. Isso não me interessa, porque não vai me eleger, não vai... Vamos fazer estrada que aparece mais e deixa eles lá, que não tem problema. Houve uma experiência na eleição do governador, né? Em 2010, alguns presos puderam votar, né? Exatamente, isso foi nós que fizemos um pedido, né? Juntamente com outros colegas advogados, fizemos um pedido no TRE para que os presos provisórios, né, que não foram condenados ainda, pudessem votar. Eu não sei se conseguiram implementar aqui, se todos conseguiram votar aqui, porque a logística era muito grande para fazer. Não, foi em 3 presídios aqui que fizeram. Então conseguiram fazer em 3 presídios, mas em São Paulo já existe, em Goiás, se não me engano, eles fazem uma urna especial lá para o presídio e os presos já começam a votar. Agora, há o perigo também do candidato ir na penitenciária visitar o preso e ficar lá, né? Eles não vão pedir voto lá dentro. Esse é um perigo grande. No Brasil tem esse perigo. O senhor falou em preso provisório, né? Tem muitos presos que ainda aguardam sentença por até estar em liberdade? O número é grande? Exatamente, o número é bastante grande, continua grande. Houve uma reforma do Código de Processo Penal no tocante à liberdade provisória, às medidas cautelares diversas da prisão, certo? Que seriam algumas medidas para tentar desafogar o sistema prisional. Mas continua muito... Antes dessa, era em torno de 40%, se eu não me engano, chegava a quase 40% de presos provisórios, né? Enquanto os que eram definitivos seriam os outros 60%. Há 2 semanas atrás, eu acho que foi a ministra Carmen Lúcia, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral, ela deu uma declaração que chamou a atenção. Ela disse que no Brasil são 65 mil presos que cometeram esses pequenos furtos. Deve estar aí o problema da superlotação, né? Também. Aí é o problema. São não só os pequenos furtos, como o outro grande problema carcerário é o tráfico de drogas. Esse é um dos... Até a nossa lei de tóxicos mudou, aumentou as penas, né? E diminuiu as penas de alguns outros tipos, né? Por
por exemplo, aquele o que avisa O mula? o mula, aquele o foguetinho que ele avisa quando chega. Tá, certo. E esses aí diminuem um pouco a pena, porque é evidente, se ele for pego, ele vai ser preso. E como a pena era antes igual ao tráfico de drogas, ele ia ficar ao mesmo tempo que ficaria um grande traficante e outros tipos de... O senhor acha que a principal causa dos crimes no Brasil, aqui em Santa Catarina, envolve o tráfico de drogas? Aquele acerto de contas e... A maioria dos delitos daqui no Brasil todo, né? Mais de 50% é relativo ao tráfico de drogas, inclusive os pequenos furtos, que a pessoa se vicia e acaba cometendo pequenos furtos para sustentar o seu vício. E esses atos de corrupção no Brasil, altos agora como tem essa CPI no Congresso, na Câmara e no Senado, isso também é um mau exemplo brasileiro, né? Sim. A falta de punição, porque a impunidade parece que gera a vontade, né? Exatamente. Esse é o maior mau exemplo que existe, é esse, né? As pessoas que deveriam estar fazendo o bem para o país estão se locupletando em detrimento dessa classe menos favorecida, que acaba tendo que cometer esses pequenos para se sustentar ou para sustentar o seu vício. Mas esses escândalos milionários, imagina, alguém que desvia dinheiro lá em cima, do INSS, por exemplo, vamos dar um exemplo, mata um monte de gente aqui na fila do SUS, né? Mata um monte de velhinhos aí que estão esperando dinheiro da Previdência. Quer dizer, é uma coisa que não se devia acontecer, não devia acontecer no Brasil. Assim como o INSS tem roubo de dinheiro da merenda escolar. Há crimes aí de prefeitos, vereadores envolvidos em crime de roubo da merenda escolar. Quer dizer, outro crime também estão matando. Isso é um absurdo. É outro delito que deveria ser punido com bastante rigor, principalmente no bolso, como a gente tinha conversado antes. Sequestra os bens e depois do processo legal, desapropria-se dos bens, né, da pessoa que fez um desvio desse, que é um absurdo, que crianças muitas vezes vão para o colégio apenas por causa da merenda, que não tem comida em casa. Doutor Hélio, o senhor falou da área criminal, do preso, que está na penitenciária, que é discriminado pela sociedade. Como é a lei dentro de uma cadeia? Existe uma lei, né? Existe uma lei deles lá própria, né? Existe a lei do silêncio, um não der do outro, é evidente que pode dar algum problema. Existe aquela famosa lei do delito que a pessoa cometeu. Então, se a pessoa cometeu um delito de estupro, por exemplo. Aí complica. Aí esse tem que ficar isolado, porque esse ficar só com aquele que cometeram o mesmo tipo de delito, né? Porque todo mundo tem mãe, muitos presos têm filha. Bateu esposa, na mãe. Aí complica bastante. Então, essa é a lei deles lá. Pois é, mas tem comando lá dentro. A gente sabe que tem, né? Principalmente no Rio e São Paulo, a gente sabe que tem. Aqui parece também que já começou a acontecer. Mas isso a gente percebe que existem algumas técnicas fáceis para tentar controlar isso. Porque como é que um celular entra num presídio, né? Se não for de uma maneira ilícita, se não tiver colaboração de alguém de dentro do presídio. De dentro do presídio. Sempre tem um envolvimento, né? Exato. E outra, por que não se põe um aparelho que corta a linha de celular no presídio? É simples, é uma coisa simples, não precisa ser muito gênio para colocar um aparelho lá que corta o sinal. Ou então não colocar antena perto do presídio, né? Exato. E já houve também a tese de que o advogado era obrigado a passar por uma revista. O que o senhor acha disso aí? Na verdade, eles queriam inverter, né? Na verdade, quem tem que passar pela revista é o preso, né? O preso vem falar com o advogado, ele é revistado. Na hora que ele volta, ele tem que ser revistado novamente, é evidente. Se for revistado, é evidente. Se não tiver a colaboração de ninguém lá dentro, ele não vai voltar com nada lá para dentro, né? Qualquer coisa, seria celular, ou qualquer outro dinheiro, ou qualquer outra coisa. Mas o advogado não, o advogado está lá trabalhando. Se existem, é claro, existem alguns colegas que eu nem gosto de chamar de colegas, que não são colegas. Esses aí, realmente, eles estão a serviço, né, de alguns. Aí, quando o preso fosse revistado e fazer os procedimentos legais contra o colega que fez um negócio desse. A privatização do sistema penitenciário seria uma solução?
Já tem um modelo em Santa Catarina e Joinville, né? Tem um modelo. Mas por que dá certo? Porque eles não deixam superlotar, não deixam entrar mais do que pode, né? Então parece que dá certo. Mas nós vemos que a privatização nos Estados Unidos, por exemplo, virou um negócio de capitalista, né? Então os Estados Unidos é o que tem a maior população carcerária do mundo. Tem mais gente presa do que na China, que tem uma população muito maior que os Estados Unidos, né? Então transformou-se num negócio e é lucrativo pelo jeito, né? Quer dizer, a empresa ganharia por cada preso, é Exatamente. Isso? Pela lotação, pelos internos lá dentro. Exatamente. Agora, colocar o preso de volta na sociedade só com um trabalho dentro de uma penitenciária já seria quase suficiente, né? Sim. Valorizar o preso. Valorizar, exatamente. A pessoa que cometeu o delito e que pagou a sua pena, né? O problema é que os trabalhos que são oferecidos nas penitenciárias são trabalhos que não colocam o preso de volta na sociedade. Por exemplo, costurar bola. Bola de futebol. Bola de futebol. Quem é que vai sair do sistema e vai conseguir um emprego de costurador de bola? Hoje em dia é tudo automatizado. Ninguém vai... É verdade. Né? Fazer grampo de roupa. É tudo feito por máquinas hoje. Então, na verdade, tinha que ter educação, colocar cursos profissionalizantes dentro das penitenciárias, né? Para quando ele saísse, ele pudesse fazer alguma coisa, até como autônomo, né? Exato. Conseguisse uma colocação. Um marceneiro, né? Exato. Um pedreiro. Sim, é uma profissão hoje que... tipo exatamente, encanador, eletricista, precisava ter alguma coisa que colocasse ele quando saísse de volta. Quer dizer, se ele não conseguisse alcançar um emprego, ficaria um autônomo, né? Exatamente. Eletricista, encanador, pedreiro, carpinteiro. Isso não tem, né, no sistema carcerário catarinense? Não tem, isso é complicado. É complicado. Mas tenta-se colocar. Tivemos uma experiência de curso de segundo grau, né? Mas aí não teve pessoas para... Os presos não queriam estudar, né? Não é? E aí, porque antes o estudo não remia a pena, ou seja, a remissão da pena quando cada 3 dias de trabalho você tira um dia de pena. E agora já está se entendendo que o estudo também pode remir a pena, né? Então você... Seria um incentivo? Um incentivo, claro. Daí 3 dias de estudo, tira um dia de pena. Tá bom. Nós conversamos com o advogado criminalista, doutor Hélio Rubens Brasil, vice-presidente da Crimesc, com doutorado, pós-graduação. Olha, muito obrigado ao senhor e boa noite. Obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado pelo Band Entrevista de hoje. E voltamos no próximo domingo, logo após o Canal Livre aqui na Band SC.